Vamos lá, meus queridos e maravilhosos alunos, para mais uma aula aqui com vocês, meus amados alunos. Show de bola! Vamos lá, meu querido diretor, vamos dar continuidade ao nosso assunto de contabilidade geral. Vamos lá falar sobre regime de contabilidade. Olha só, meus queridos alunos, estava explicando para vocês sobre o fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa de investimento e financiamento. Estava explicando exatamente isso para vocês, que as atividades operacionais quer dizer uma coisa, as atividades operacionais, o que ela significa, qual a diferença, as atividades de investimento, que é capital imobilizados, atividades, certo? Ó, as atividades, que é os métodos de direto, método indireto, estava explicando para vocês, qual a diferença, certo? De fluxo operacional direto e fluxo operacional indireto, certo? Para que serve? Para que utilizar esses pontos? Eu falei para vocês. Falei das principais decisões. E agora, dando continuidade, algumas decisões em que o fluxo de caixa auxilia na negociação de prazo de pagamentos. Ela acaba definindo a política para conceder crédito aos clientes, certo? Quando eu quero dar um desconto para alguém, eu tenho que saber como é que está meu fluxo de caixa. Eu acabo definindo a reposição do estoque. Tudo é questão financeira. Então, vamos colocar umas perguntas aqui para vocês. O fluxo de caixa é uma ferramenta de gestão operacional. Nós temos que entender isso. Operacional. Pode ser utilizado como ferramenta de gestão estratégica. Por quê, professor? Porque se sobra dinheiro, porque assim, quando sobra dinheiro, eu posso fazer investimentos, posso fazer uma melhoria de alguma coisa. Quando se sobra dinheiro? Quando se sobra dinheiro, eu posso dar uma gratificação para os... Eu posso dar uma gratificação para os alunos, certo? De uma forma, a melhor forma possível. Certo, meus queridos? Então, são pontos cruciais para o nosso entendimento. São pontos cruciais para o nosso entendimento. Conseguiram compreender? Conseguiram compreender esses pontos? Então, meus amores, são pontos que vocês precisarão entender. O que é um fluxo de caixa quando envolve uma ferramenta de gestão operacional? Você precisa ter cuidado nas atividades diárias. Todo santo dia. Professor, preciso ter cuidado com o quê, professor? Com as atividades diárias, professor. Que acontece no dia a dia. Certo? Então, meus queridos, conseguiram compreender estes pontos que a gente não pode jamais esquecer? Conseguiram compreender, meus amores? Então, tome cuidado. Tome cuidado na hora de fazer uma análise. Mexeu com dinheiro, tem que saber fazer análise. Eu tenho que conseguir fazer as análises.
Análise direitinho. Tranquilo, meus amores? Então, eu faço esse tipo de análises, que para que essas análises eu consiga tomar decisão futura na empresa. Então, meus futuros técnicos em administração, vocês precisam entender contabilidade. Ah, professor, eu não estou gostando dessa disciplina, professor. Estou achando ela chata, difícil. Gente, ela não é chata, ela não é difícil. Apenas nós precisamos entender e compreender ela para se tornar fácil. Se você coloca ela na sua cabeça, faça a leitura do que o professor Gilvan está explicando aqui todo dia. Meu querido, vocês conseguem. Vocês conseguem. Deu para entender, meus amores? Tranquilo? Ou não? Estou mostrando aí para vocês essa gestão estratégica. Entendeu, Nina? Nina, sabe qual é o coração da empresa, Nina? O coração da empresa é gestão financeira. Kelly Macedo, dentro de uma empresa, coração da empresa é a gestão financeira. Se você não souber administrar bem suas contas, é tanto da vida pessoal como da vida empresarial. Por exemplo, Nina, tu ganha R$ 1.500 por mês e tu gasta 3.000, sempre vai ficar com saldo negativo. E o que vai acontecer com tuas contas futuras? Só vai aumentar. Só aumenta. Só aumenta. Tranquilo? Aumenta e não é pouco. Você nem imagina quanto que aumenta. Aumenta demais esses pontos. Tranquilo? Tranquilo, né, meu povo? Vocês consigam compreender este assunto, é preciso entender o que eu estou colocando aqui para vocês. Nina. São pontos cruciais, Nina. São pontos cruciais. Para a gente conseguir compreender. Cruciais. Tranquilo? Cruciais mesmo. Um desses pontos. Então vamos lá, meus amados. Planejar e controlar as entradas e saídas de caixa num período determinado de tempo, normalmente um mês ou vários meses. Tá aí a entrada e saídas. Para que serve o fluxo de caixa? Auxiliar o empresário ou o gestor de pequenos negócios a tomar decisões antecipadas sobre o fluxo financeiro da empresa. Tá vendo, gente? Fluxo. Professor, sobre o fluxo econômico, eu vou olhar o quê? O demonstração de resultado de exercício. Eu vou olhar a demonstração de resultado de exercício. Sobre o fluxo financeiro, eu vou olhar o quê? O fluxo de caixa. Demonstração de fluxo de caixa. Para que serve o fluxo de caixa, professor? Para demonstrar a situação do caixa da empresa de forma antecipada.
permitindo os eventuais ajustes quanto necessário. Eventuais ajustes quanto necessário. Preciso olhar, ter essa visão. Para que serve o fluxo de caixa, professor? Para verificar se a empresa está trabalhando com aperto. Quase não sai esse nome, gente. Aperto. Ou folga financeira. Então, preciso verificar se está com folga ou não. Tem empresas, tem folgas financeiras. Tem outras empresas que não. Tem empresas que têm folgas financeiras. Então, eu tenho que tomar bastante cuidado com isso. Então, para que serve o fluxo de caixa? Nina Brito, princesinha de Deus. Principal mesmo. É para me verificar. Então, o que nós aprendemos nessas aulas? Duas coisas que eu quero que vocês aprendam. Situação econômica e situação financeira. Situação econômica e situação financeira. Duas coisas que eu quero que vocês aprendam. Conseguiram compreender? Então são dois pontos cruciais. Se vocês não saírem desta aula, pessoal de Esperantina, Novo Oriente, se vocês saírem desta aula com este tipo de pensamento, professor, eu consegui compreender. Consegui compreender. Não tenho dúvidas. Fechei com chave de ouro essas dúvidas. Você consegue de boa. Você consegue de boa fechar com chave de ouro esse assunto. Entender a importância deste assunto para as empresas. Tranquilo, professor. Consegui compreender, entender qual é a importância deste assunto que o senhor está colocando aqui para conosco. Então, vamos lá. Para que serve o fluxo de caixa? Para demonstrar a situação do caixa, da empresa de forma antecipada, permitindo os eventuais ajustes. Para que serve o fluxo de caixa? Para verificar se a empresa está trabalhando com aperto ou folga financeira. Então, como elaborar o fluxo de caixa, professor? Separar as entradas e saídas das seguintes categorias. Fluxo de investimento, fluxo de financiamento e fluxo de operações. Nossa, professor, que legal! O senhor está mostrando aí pontos cruciais. Que legal, professor. Então, consegui entender que o senhor está colocando aí. Então, naquele momento que o senhor mostrou aí para nós, aquele momento que o senhor mostrou aí para nós esse assunto, o senhor quis mostrar a importância do fluxo de caixa. Isso. A importância do fluxo de caixa. Deu para entender? Tranquilo, meus amores?
Há alguma dúvida? Como a gente pode compreender este assunto? Dúvidas? Fluxo de financiamento, professor, o que significa? Entradas provenientes de capital próprio, de terceiros. Então, entradas provenientes de capital próprio e de terceiras saídas, ó, para pagamento de empréstimos, financiamento, distribuição de lucro e devolução de capital. Devolução de capital. Já operações é o fluxo do dia a dia. Receita e despesa de estoque, matéria-prima, contas a pagar de água, luz, energia. Investimento, aquisição de ativos, venda de ativos, compra e venda de equipamentos, etc. São pontos, meus caros. Eu não quero que você perca essa ideia do que eu estou colocando aqui para vocês. Fluxo de operações, professor Gilvan. Fluxo de operações. Fluxo de operações. Estou colocando aí para vocês esse fluxo de operações. Fluxo de operações é do dia a dia. Vamos lá, professor. Depois que eu faço o registro de todas as receitas e despesas, eu tenho que utilizar uma ferramenta para registro. O importante é que tudo que seja registrado, controle diário, para que você não corra risco de esquecer alguma entrada ou saída de recursos. Lembre-se de fazer anotações todos os dias. Todos os dias. Ah, professor, tenho que fazer anotações todos os dias. Sim. Para você fazer um comparativo. Você pode fazer um comparativo de forma bem simplória. Para você conseguir compreender. Você pode fazer até um dashboard de fluxo de caixa. Importante é tudo seja registrado. Tudo. Faça análise de dados, receita e despesa. Verifique quanto tem na receita e despesa no período do dia a dia. Se tem lucro ou prejuízo com histórico. É possível identificar a sazonalidade comparada em períodos. Como foi a receita, o ativo, valor positivo, passivo, valor negativo, a despesa. Ver como é que você precisa. Você tem capital próprio ou precisa de mais capital de terceiros. Qual foi o saldo mensal acumulado. Mostrar quanto dinheiro você tem em caixa no final do período. Saldo final é igual ao saldo inicial, mais entradas menos as saídas. Acompanhando as variações. Então, faça análise de dados. Lucro. Para calcular é preciso considerar todos os gastos. Você ter o lucro. Certo? Da empresa, aquele mês diminuiu. Ver as vendas, acompanhe tudo. A lucratividade. Gente, depois eu vou calcular com vocês. Tem até um cálculo chamado lucro, certo? Tem o índice de lucratividade, que a gente trabalha com esse índice de lucratividade, meus amados. A gente acaba trabalhando com esse índice de lucratividade. Eu não sei se vocês já ouviram falar, certo? Depois tem os gráficos, os indicadores, que permite que você entregue as tendências de crescimento. As tendências de crescimento. Que permite entregar as tendências de forma bem sucinta. Então, para elaborar, professor, existe algum sistema de informação que eu posso interpretar, trabalhar? Existe. Existe sim, gente. Existem vários sistemas de informações gerenciais financeiros que podem interligar você para esses pontos. Certo? Você pode utilizar eles sem problema. Sem problema algum. Certo? Mas tem gente
que utiliza também Excel, Excel de maneira bem simplória. Deu para entender? Você pode utilizar o Excel de maneira bem simplória, sem problema algum. Tranquilo, meus amados? Sem problema algum. De maneira tranquila. Para você conseguir compreender e entender esse assunto. Ok? Tranquilo? Há alguma dúvida do que eu estou colocando aqui para vocês? Espero que não. Certo? Que vocês não tenham dúvidas do que eu estou colocando. Então, gente, são pontos dentro do fluxo de caixa. Certo? Dentro do fluxo de caixa. Esses indicadores, eles são importantes. Por exemplo, quando eu falo para vocês que existem os indicadores de lucratividade. Ah, professor, quando eu quero saber o lucro, índice de lucratividade. Existe índice. Se você procurar aí no caderno não, no Google, índice de lucratividade, a fórmula, existe uma fórmula. Dentro da contabilidade, a gente pega o lucro líquido, a gente pega o lucro, já foi. Então, o índice de lucratividade, Rafael Besta, o índice de lucratividade, meus amores, ele tem, certo? Ó, lucro líquido, dividido pela sua receita. Ó. Receita total, vezes 100%. Ah, professor, então o lucro, eu tenho que calcular o índice de lucratividade. O índice de lucratividade. O índice de lucratividade. Então, esse índice de lucratividade é lucro líquido dividido pela sua receita total. Lucro líquido, ou seja, quanto a empresa obtém após pagar todos os seus custos e despesas. Portanto, esse índice de lucratividade pode ser essencial para indicar quanto o negócio efetivamente ganhou em relação a tudo que recebeu. Por exemplo, se você tem um lucro operacional, lucro bruto, tem uma receita, certo? Total de 500 e um custo total de 175, aí você vai calcular o índice de lucratividade. O índice de lucratividade, ele informa esses pontos. Deu para entender? Há alguma dúvida? O que eu estou mostrando aqui para vocês? Como calcular esse índice de lucratividade? Vocês já conheciam? Você pode calcular, depois eu vou ensinar para vocês, na calculadora HP. Certo? Na calculadora HP a gente pode calcular. Então você é importante. Vocês têm esses pontos, gente. Meu Deus do céu. Se vocês nem imaginar esses pontos como são importantes.
Índice de lucratividade. Vamos lá, meus queridos. Índice de lucratividade. O que que significa? Qual a importância, certo, meus queridos alunos, destes pontos, para que a gente possa entender e compreender este assunto, meus queridos e maravilhosos alunos, de uma maneira, simplória, para que a gente não tenha nenhuma dificuldade lá na frente, certo, meus queridos? Para a gente não ter nenhuma dificuldade lá na frente. O problema é que muitos de nós, se a gente não der importância para este assunto, certo? Agora a gente acaba diante, né? Acaba se perdendo lá na frente com os assuntos, tá, meus amados alunos? Então, cuidado, gente. Vamos ter cuidado, né, nesses pontos que eu estou colocando aqui para vocês não ter dificuldade neste assunto. Lá na frente pode acontecer ter dificuldade, gente. Se vocês não se importarem agora, certo? Então tem que ter isso em mente. Não, professor, eu vou começar a ter um interesse neste assunto, para que a gente não possa, né, cometer erros, né, neste assunto. Tranquilo, meus queridos alunos? Olha. Preciso que vocês se interessem, ok? Para que a gente possa compreender de maneira bem, certo? Tranquilo? Tranquilo? São pontos cruciais para o nosso entendimento. Então, gráficos e indicadores. Conseguiram pegar o índice de lucratividade aí, né? Então, professor, o aporte de capital por parte dos sócios, as movimentações que aumentam o fluxo de caixa. O aporte de capital por parte dos sócios, os empréstimos bancários, os financiamentos, as vendas de itens do imobilizado, certo? Então, o cálculo será saldo do período, entradas do período, saída do período e o saldo. Esse é o meu fluxo de caixa. Então, vendas à vista e recebimento de duplicatas, cheques predatados, quase não existe hoje em dia, tá? Esse negócio de cheques. Eu até tiro aqui, gente, atualizando aqui para vocês. Hoje dificilmente uma empresa ou alguém usa cheque. Eu acho que quase não existe mais, né, meu diretor? Fatura de cartão de crédito. Outras entradas como juros recebidos de clientes e recebimento de aplicações financeiras. Movimentações que vai diminuir o seu caixa. Distribuição de lucros para sócios, pagamento de juros para credores, aquisições de itens do imobilizado, ou seja, eu quero comprar um imóvel, ou aumentar a minha empresa, comprar à vista e pagamento de fornecedores, pagamento de despesas operacionais, pagamento de despesas operacionais, amortização de dívidas, certo? Despesas elevadas com administração, diminuição repentina de vendas afeta o fluxo de caixa, processos eficientes, certo? 6 fatores que podem desequilibrar o seu fluxo de caixa. Despesas elevadas, diminuição repentina de vendas, afeta o fluxo de caixas, processos poucos eficientes, descontos e vantagens mal planejadas, política salarial sem planejamento, giro de estoque muito lento. Outra coisa, giro de estoque. Giro de estoque tem um cálculo, certo? Que eu vou expor aqui para vocês, que é muito interessante, do giro de estoque. Giro de estoque. Olha só como é importante o cálculo do giro de estoque, meus amados alunos. Existe o cálculo do giro de estoque. É só você pegar assim, ó, cálculo. Giro de estoque é igual
Ó, o consumo do período, sumo do período, dividido pela média de estoque. Média do estoque. Quer dizer, professor, que existe esse cálculo, ou o giro de estoque pode ser o volume de vendas movimentada pelo valor médio de estoque. Ele pode ser utilizado nesse estoque inicial, mas como é que eu acho essa média de estoque? Aí o estoque inicial mais o estoque final dividido por 2. Chama-se de média, certo? Tem a média. A média, né, é o colocado o estoque inicial mais o estoque final dividido por 2. Aí o consumo do período. Lembrando, segundo alguns autores do giro de estoque, ele tem que ser igual ao total de vendas dividido pelo volume médio de estoque. O volume médio de estoque, médio do estoque, ele tem que ser maior do que 5. Quanto maior o giro, maior a lucratividade. Significa que tu vendeu bem. Vendeu bem. Consumo do período e a média de estoque. Tu vendeu bem. Se tem maior saída, beleza. Então, consumo do período dividido pela média do estoque. Consumo dividido pelo estoque. Consumo, ou seja, saída dividido pelo estoque. Saída dividido pelo estoque, a média. Então, tem um estoque inicial e médio. Aí você consegue ver que tem muita saída. Se não tiver, gente, muita saída, se tu tiver uma empresa e tiver um estoque muito parado, significa que você está com problema. Então, a estrutura do fluxo de caixa é assim, ó. Eu tenho um saldo inicial, as entradas, fornecedores de caixa, vendas à vista, valores a receber, outras entradas, total de entradas, saída de caixa, folha de pagamento, outra saída, total de caixa, saldo de caixa. Cada um tem o seu fluxo. Só veja aí, ó. Coloquei aqui um exemplo de um fluxo de caixa simples. Por exemplo, total de entrada do meu fluxo no dia 1º de novembro. Tá vendo como é diário? Ó? 1º de novembro, foi 15 mil reais. Porque eu vendi na minha loja, venda de cartão de crédito 10 mil reais. Só que no boleto eu vendi a 5 mil. Tá vendo? Ó? Eu vendi a 5 mil. Tá vendo? No boleto bancário. Entendeu? No boleto. Então entrou 10, entrou 5 mil reais. Isso total de saídas. Eu tive que pagar os fornecedores. Eu tive que pagar uma rescisão. Eu tive uma outra despesa operacional. Meu saldo operacional, gente, foi de 12 mil, ó, 12.500 menos 15 mil dá 2.500. Saldo inicial, que eu iniciei meu caixa, foi 1.500. Então, quanto é que eu tenho no final do dia? Dia 2, eu tenho 4 mil reais. 4 mil reais. Aí eu vou iniciar. Amanhã do dia eu inicio. Ó. Repito, ó. Saldo inicial. Outro dia. Aqui, professor. Aí eu vou repetir, ó. Vocês estão vendo? Eu vou repetir no outro dia. Pode ser ao contrário. Eu posso colocar o saldo inicial aqui em cima? Pode, não tem problema. Certo? Não tem problema. Então, o teu caixa, ele vai ser assim. Ele vai ser utilizado desta maneira. De uma maneira bem simplória para que a gente possa compreender como foi meu fluxo de caixa diário. Certo? Fornecedores, salário, férias, outra despesa. Então, para você controlar o seu fluxo de caixa. O que fazer quando falta recursos financeiros? Você tem que melhorar o sistema de cobrança, as promoções, trabalhar com estoque mínimo. Certo? Como assim, professor? Porque quem tem muito estoque é dinheiro parado, gente. Não tem venda. Lembra que o produto ele pode se tornar obsoleto. Tem uns caras aí que vendem celular. Tem uma empresa que vende celular. Eles têm que pagar aluguel, tem que pagar funcionário. Aí o que eles fazem? Eles não vendem só celular, eles vendem prestação de serviço, capinha. Eles vendem manutenção de celular. Entendeu? É serviço para poder, né, gerar dinheiro. Reduzir prazo de pagamento das vendas. Entendeu? Nada de dividir em 10 parcelas. Hoje os cartões de crédito estão muito bons.
Porque você pode fazer a antecipação. O cartão de crédito que se vira com o fornecedor, com o cliente. Se o Isnaba passa um cartão de crédito de R$ 5.000 em uma compra, R$ 5.000 numa compra que ele faz numa empresa XYZ, essa empresa imediatamente entra na conta dela R$ 4.800. Entra imediatamente. Entra. Mesmo que o Isnaba tenha dividido em 3 parcelas ou em 5 parcelas de R$ 1.000. Imediatamente vai entrar na conta dele o saldo inicial R$ 4.800. Entra de imediato. Ah, professor, quer dizer que é assim? É. Por que ele vendeu a 5.000 e só entrou 4.800? Porque ele antecipou. Ele tem um contrato dentro do cartão de crédito, contrato lá dizendo que na maquineta que ele vai pagar as taxas. Taxa da maquineta. Se ele dividir, aí tem mais taxa ainda. Certo? A questão do crédito ou débito. Função. Tranquilo, meus amados? Então, programar o pagamento. Professor, o que fazer quando falta recursos financeiros? Programar o pagamento das compras em função dos recebimentos das vendas. Negociar os prazos de pagamento com credores. Vender bens e equipamentos ociosos. Vender bens e equipamentos ociosos para gerar caixa. Certo? Eu tenho que fazer isso. Aumentar o nível de estoque com cautela. Investir em ativo fixo com bastante critério. Aplicar sombra de caixa no mercado financeiro, a sobra, certo? Aplicar a sobra de caixa no mercado financeiro para poder ter rentabilidade. Antecipar compromissos com fornecedores. Se você puder antecipar os compromissos, ou antecipar os seus empréstimos, se for compensável para você, principalmente você está financiando um carro, uma moto, uma coisa da sua empresa, você antecipa que você também acaba economizando dinheiro. Entendeu? Há alguns cuidados na elaboração do fluxo de caixa. Necessita de bom senso, cuidado com as projeções das entradas e saídas do caixa, cuidado com a revisão e atualização contínua dos valores, cuidado com a revisão e atualização contínua dos valores na entrada e saídas, manter os controles auxiliares de conta a receber, a pagar, movimentação bancária, tudo isso daí é importante. Então, o fluxo de caixa, gente, é um instrumento de gestão fundamental para as empresas, independente do porte, ramo ou setor de atuação. Através do fluxo de caixa, o gestor empresário terá uma visão ampla da situação financeira da empresa. Ele pode conseguir minimizar os riscos e maximizar a eficiência do fluxo financeiro da empresa. Professor, o senhor falou bastante sobre este assunto, mas como tudo isso cai em prova, professor? Tudo isso, vamos ver. Em relação à demonstração do fluxo de caixa da Lei 11.638 de 2007. Em seu artigo 188, orienta a demonstração do fluxo de caixas, as alterações ocorridas durante o exercício do saldo de caixa e equivalente do caixa, agregando-se as alterações no mínimo 3 fluxos, considerando e mencionando a sinala alternativa que indica corretamente esses 3 fluxos. A gente viu. Existem 3 tipos de fluxos: de investimento, de financiamento e os operacionais. Ou seja, gente, eu falei que existem 3 fluxos importantes. 3. Operacional, de investimento e financiamento. Então vamos lá, qual é a resposta? Operações. É isso? Sim, gente. Operacional é a mesma coisa. Vamos eliminar o que não tem nada a ver. Obrigações. Patrimonial. Operações, investimentos e financiamento. Então, de cara, a letra E de escola. Tranquilo, meus queridos? De cara, isso é fácil demais, gente. Na demonstração de fluxo de caixas, os recebimentos de caixas decorrentes de impostos, taxas, contribuições e multas são exemplos de fluxo de caixas relacionados a que tipo de atividade?
tributária, operacional, de investimento, de financiamento. Quando eu vou pagar, gente, nem fluxo de caixa. Então, eu pago impostos, taxas, contribuições. Está relacionado a quê? A de resultado, eu não falei de resultado, eu não falei tributário. Deve ser um desses três. Financiado, eu estou financiando alguma coisa. De investimento. Gente, com toda certeza, é operacional. Quando você compra uma mercadoria e vende, vai incidir um imposto ICMS sobre a mercadoria vendida, certo? Sobre a mercadoria vendida, mercadoria vendida. Então, vai incidir um imposto sobre essa mercadoria vendida. Então, as atividades, o fluxo de caixa operacional, certo? Operacional, vai haver, os impostos, deduções de impostos sobre o preço da mercadoria vendida, certo? Então, eu tenho um produto a R$50, vai incidir o ICMS, que é o imposto sobre circulação da mercadoria vendida, ou de mercadoria e serviços. Então, a gente paga imposto. Dentro das demonstrações de fluxo de caixa, quando há o recebimento de caixa decorrente de impostos, taxas, contribuições e multas, são exemplos de fluxo de caixa relacionados às atividades. Relacionadas a atividades operacionais diárias. Diárias, algo que é diário, gente. Diário. Diário, acontece no dia a dia. Por isso que é considerado operacional. Meus queridos, muito obrigado. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje de maneira bem sucinta. Na próxima aula eu trago mais questões para a gente poder discutir e entender melhor o embasamento desse assunto. Muito obrigado, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.